Olá, turma! Hoje vamos resolver a sexta questão da primeira lista de exercícios, questão relacionada ao descritor número 6, tá? Para iniciar nossa aula, nós vamos comentar um pouco aqui sobre a circunferência. Especificamente, vamos falar sobre o ângulo central, o ângulo aqui que vai se formar nessa região da minha circunferência, né? Que é o ângulo central. Então, para dar início, nós sabemos que quando nós percorremos a circunferência por completo, né, damos uma volta na minha circunferência, nós percorremos 360 graus, tá? Então, vamos pensar aqui. Eu tenho esse meu pontinho roxo sobre a minha circunferência, e o que eu vou fazer com ele? Eu vou fazer ele deslizar aqui para o sentido horário da minha circunferência, né, de modo que eu forme um ângulo central, tá? E lembrando que para a direita é o sentido horário e para a esquerda é o sentido anti-horário da minha circunferência, tá? Mas vamos trabalhar aqui com o sentido horário. Então, eu vou deslizar ele. Olha só o que acontece. Surge para mim dois ângulos, tá? Que eu nomeei aqui de alfa e o outro ângulo de beta. O ângulo alfa é esse ângulo azul e o ângulo beta é esse ângulo verde, tá certo? Observem o seguinte, esses meus dois ângulos, quando eu faço a soma deles dois, resulta em quanto? 360 graus, né? Uma volta completa. E ângulos que quando eu somo resultam em 360 graus, nós chamamos de ângulos replementares, tá certo? Então vamos aqui continuar com essa ideia, né? Vamos agora fazer com que esse pontinho ele percorra e chegue até o ponto B. Olha só os ângulos que vão se formar. Formou um ângulo de 90 graus, ou seja, esse meu ângulo beta, consequentemente, vai ser 270 graus, né? Para formar 360. Então, quando eu percorro ali um quarto da minha circunferência, né? Eu formo um ângulo de 90 graus e o outro de 270. Agora, vamos fazer esse meu pontinho, deslizar até o pontinho C, tá? Então, olha o que acontece. Eu dei meia volta na minha circunferência. Como eu dei meia volta, eu divido ela ao meio, ou seja, 180 graus de um lado e 180 graus do outro, tá? Se eu deslizar até o ponto D, o que acontece? O meu ângulo beta, né, passa a ser 90 graus, meu ângulo alfa 270 graus. Quando eu faço uma volta completa, os ângulos vão se coincidir, né, vão ficar um sobre o outro. E dando uma volta completa, eu completo ali 360 graus, tá? Percorri totalmente a minha circunferência, tá? Então, com essa ideia inicial, nós vamos resolver aqui a nossa questão de número 6. Essa minha questão, ela é da Prova Brasil. Ela diz o seguinte: os dois ângulos formados pelos ponteiros de um relógio às 8 horas medem. Então, nós temos aí um relógio marcando 8 horas, um relógio no formato de uma circunferência, e nós vamos trabalhar com o ângulo central, né? Ele quer saber quais são esses dois ângulos centrais aí formados pelos meus ponteiros quando está ali marcando 8 horas de relógio. Tá certo. Então, a estratégia, qual vai ser a estratégia? Vamos aqui observar o ponteiro dos minutos, né? Esse ponteiro que está apontado para o 12. Esse ponteiro, quando ele percorre todo o meu relógio, ou seja, quando ele dá uma volta completa, quando ele percorre 60 minutos, ele fez um ângulo, né? Ele formou um ângulo de quanto? 360 graus, né? Que é uma volta completa. Então, a ideia aqui é descobrir, e se esse meu ponteiro marcar 5 minutos de relógio, quantos graus ele vai ter percorrido, tá? Então, a ideia é a seguinte: observem que esse meu relógio, né? Ele é dividido em 12 partes de 5 minutos, tá? Se nós fizermos aqui, nós vamos ter exatamente 12 partes iguais de 5 minutos, tá? Então, basta nós pegarmos 360 graus e dividir por 12. Isso resulta para a gente em 30 graus, ou seja, é 30 graus a cada 5 minutos percorrido, tá? Se eu estou com o meu ponteiro inicialmente aqui, ele percorre 5 minutos, ou seja, ele vem para cá, para o 1,
esse ângulo aqui que ele forma, esse aí que eu estou achurando para vocês, é um ângulo de 30 graus, tá? Perfeito. Descobrimos isso, a questão vai ficar super fácil. Vamos olhar primeiramente para esse ângulo aqui, tá? Porque descobrindo ele, o outro é só o complemento, né, para 360 graus. Então, vamos pensar o seguinte: entre o 8 e o 9 eu tenho 5 minutos, ou seja, eu tenho 30 graus. Entre o 9 e o 10, da mesma forma, entre o 10 e o 11 também é 30 graus, e entre o 11 e o 12 também é 30 graus, ou seja, 4 ângulos de 30 graus, isso é a mesma coisa de eu fazer 4 vezes 30 igual a 120 graus. Então, nós achamos aí o nosso primeiro ângulo, que é 120 graus, tá? Se nós olharmos para as nossas alternativas, né, nós podemos descartar aqui a letra A, porque a soma não resulta em 360 graus, da mesma forma a letra B não resulta, e ficamos entre as alternativas C e D, tá? E a alternativa C é a única que tem 120 graus ali para a gente marcar, tá? Então, letra C é a alternativa correta, tá? Então, o nosso primeiro ângulo é 120 graus e o segundo ângulo é 240 graus, tá? Resposta certa, letra C. Então, pessoal, até a próxima aula.